Uma produção. Olá a todos, o meu nome é Hugo e no outro dia achei interessante. Todos nós temos semelhanças com os nossos pais. Eu, por exemplo, tenho um nariz enorme que veio do meu pai e se tivesse escolha não tinha, porque é enorme e parece que estou a tentar encontrar trufas no meio do bosque. Mas estas características físicas que temos, em alguns casos desejáveis, em outros indesejáveis, são codificadas pelos nossos genes, sendo que estes são transmitidos pelos nossos pais. A maneira como esta informação é codificada e transmitida será o tema do episódio de hoje. A genética foi sempre uma área que eu gosto imenso, por isso hoje estou especialmente entusiasmado. A genética é a área científica que estuda os genes e a hereditariedade. Ou, por outras palavras, o conjunto de processos biológicos que garante que durante a reprodução a informação genética é devidamente transmitida e recebida. Constitui um dos pilares mais importantes da biologia e envolve múltiplas outras vertentes como a agricultura, tecnologia e a medicina. Nos dias de hoje, esta área científica concentra-se em algo que já falámos aqui no Eixo Interessante, no episódio da ciência do CSI, no ácido desoxirribonucleico, ou DNA, a unidade funcional dos nossos genes. A maneira como um gene entra em ação depende da nossa interação com o meio ambiente. Por exemplo, as plantas verdes têm os genes que contêm informação genética acerca da clorofila, o responsável pela sua cor e pela fotossíntese. A clorofila é criada num ambiente que contém luz, porque o gene da clorofila apenas é expresso na presença de luz. Se uma planta for colocada num ambiente escuro, a síntese de clorofila é interrompida, pois o gene já não está a ser expresso. Muito fixe, não é? Por isso, dependendo dos estímulos que recebemos do mundo à nossa volta, vamos estar a ativar ou expressar determinados genes. Agora, a genética surgiu do trabalho de um monge botânico chamado Gregor Mendel em meados do século XIX. Mendel suspeitava que as características físicas fossem herdadas como unidades discretas, mesmo não tendo conhecimentos sobre o que eram genes naquela altura. Aliás, toda a nossa pesquisa nos dias de hoje em genética tem como base as leis de Mendel, de como estas unidades são transmitidas de geração para geração. Obrigado, Mendel. Mesmo bacana. Mas como é que ele pensou nas suas leis da genética? Excelente pergunta, pessoal. Vamos descobrir. Antes do trabalho de Mendel, grande parte do trabalho feito sobre hereditariedade era baseado em lógica, sem muita comprovação experimental do que estava a ser postulado. Mendel, imagino que não satisfeito com isto, não é? Publicou um conjunto de experiências que ele realizou no jardim do mosteiro onde residia na República Checa e quando estava encarregue de supervisionar esse mesmo jardim. Estas experiências envolviam a polinização cruzada entre variantes da ervilha. Ele cruzou ervilhas de sementes amarelas com ervilhas de sementes verdes e observou que as sementes da descendência, à qual damos o nome de F1, a primeira geração, eram todas amarelas. Quando as ervilhas de F1 foram cruzadas entre si, a descendência, you guessed it, F2, apresentou uma proporção diferente de cores. 3:1, ou seja, 3 em 4 amarelas e 1 em 4 verdes. Mendel, com estes resultados, concluiu que, como a geração F2 continha algumas ervilhas verdes, a informação relativamente ao esverdeamento tem que estar presente na geração F1, embora esta informação não tenha sido expressa, pois, segundo as palavras de Mendel, o amarelo é dominante sobre o verde. A partir da razão de 3:1, da qual ele concluiu com mais exemplos, como por exemplo a cor das pétalas das flores, ele descobriu não só a existência de unidades hereditárias discretas, a qual hoje em dia chamamos genes, mas também que as unidades estavam presentes em pares, na planta da ervilha, e que os pares se separam para que ocorra a reprodução. Para que fique bem explícito, vamos pegar nas duas populações originais de ervilhas. Como nós já vimos que a cor amarela é dominante, temos que as ervilhas amarelas apresentam essa informação num par de letras maiúsculas AA. A, significado de amarelo. Relativamente às ervilhas verdes, vamos usar a mesma letra, mas com minúsculas, mostrando que esta não é a cor dominante. Portanto, para que ocorra a reprodução, formamos os gametas que contêm uma letra de cada par.
Por isso, A maiúsculo ou A minúsculo. A mistura destes gametas pode originar diferentes associações na geração F1, como duas A maiúsculas, ou duas A minúsculas, ou mistura entre maiúscula e minúscula. O que acontece em cada um dos casos é que basta a presença de uma letra maiúscula, a dominante, para apresentar essa característica. E é por isso que na F1 não existem ervilhas verdes. Ok, para quem está a acompanhar, obrigado, eu estou a fazer o meu melhor. Para quem não está a acompanhar, eu estou a fazer o meu melhor. Mas vamos deixar aqui em anexo um esquema para vocês acompanharem. Portanto, usem os dados móveis, vai valer a pena. Depois, na próxima geração, a F2, metade dos gametas formados são A maiúsculo e a outra metade A minúsculo, tal como aconteceu na primeira. Assim, originamos 3 quartos das combinações com maiúsculas sempre presentes, fazendo com que o amarelo fosse dominante. E 1/4 com apenas minúsculas presentes, voltando assim a ter ervilhas verdes nesta geração. A estas formas dos genes da cor da ervilha, A maiúsculo e A minúsculo, chamamos alelos. A esta lógica podemos aplicar a qualquer tipo de característica física, como por exemplo a cor dos olhos, com a cor castanha a ser dominante com a cor azul, por exemplo. E é por isso que temos mais pessoas com olhos castanhos do que olhos azuis. Brutal, não é? Esta metodologia proposta por Mendel estabeleceu uma base para toda a genética que conhecemos hoje em dia. E tudo a partir das ervilhas. Isto é para dizer aos miúdos para comerem as ervilhas. É de facto importante. Para ouvirem mais um episódio do Achei Interessante, se acharam interessante, podem seguir-nos em qualquer plataforma que estejam a ouvir o nosso podcast. E sempre que queiram sugerir novos temas, eu estou mais que disposto a ouvi-los. Por favor, mandem uma mensagem, mandem um e-mail ou então mandem uma carta. É sempre bonito ver uma carta. Muito obrigado.